Olá pessoal, eu sou a Ana. Aqui nesse canal a gente fala sobre a vida e sobre as coisas que acontecem com os brasileiros aqui em Portugal. Bom, o vídeo de hoje não é sobre Portugal, mas sim para falar sobre brasileiros, aliás, certos brasileiros. Passando lá pela nossa rede vizinha, lá no TikTok, eu me deparei com um vídeo de uma brasileira e eu simplesmente fiquei muito passada com este vídeo. Entrei em contato com ela, pedi autorização para repostar o vídeo e foi autorizado. Então, quis trazer aqui para que vocês possam entender o contexto total desse vídeo. Seguinte, essa brasileira, ela recebeu uma proposta de ir para a Itália, para fazer meio que um intercâmbio. Pronto, podemos dizer que era meio que um intercâmbio na Itália. Só que chegando lá, o negócio deu muito errado e ela acabou sendo vítima de tráfico humano. Foi mais ou menos isso, vocês vão entender por quê. Ela não acha que foi, mas nós que já estamos no meio disso tudo, sabemos muito bem o que se passou nessa história. Aliás, também trabalho análogo à escravidão, não só dela, mas como com outros brasileiros que essa pessoa levou lá para a Itália. Lembrando que também brasileira. Uma brasileira usou de má fé para importar brasileiros lá para a Itália para fazê-los de escravos humanos. Sim, vocês vão entender todo o contexto do vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Assistam o vídeo na íntegra, porque este é o meu ponto de vista e eu acho que é o ponto de vista de vocês também. Tráfico humano, trabalho análogo à escravidão, exploração de seres humanos, entre muitas outras coisas que aconteceu, que ela vai contar aqui no vídeo. Então assista o vídeo na íntegra, para que vocês possam entender. Sem mais delongas, para quem quiser também me seguir lá no Instagram, estamos lá no Instagram, Ana Melo Natuga, e também no TikTok. Até mais. O pesadelo que foi a primeira vez que eu vim aqui pra Itália. Eu vi um vídeo de uma mulher que falava que o que ela menos gostava lá no país que ela mora era do brasileiro. E eu também já vi vários comentários de pessoas dizendo que o brasileiro é uma pessoa que você não pode confiar quando você tá fora. E eu tive a sorte, ou não, de viver uma experiência assim, exatamente na primeira vez que eu vim aqui pra Itália. E eu vou contar pra vocês, porque é uma história bem polêmica. Eu já tava no 5º semestre do curso, nesse período. Eu estudava em uma escola muito conceituada no meu estado. E aí, de repente, minha professora veio até a mim e disse: Gleice, eu tenho uma oportunidade muito massa pra ti. E tu foi a primeira pessoa que eu pensei, porque eu sei que tu se joga. E eu disse: tá, qual é a oportunidade? Manda aí. Ela falou que uma pessoa que já tinha dado aula, já tinha estudado nessa faculdade, que era conhecida de todo mundo dessa escola, estava abrindo uma barraca de praia no verão aqui na Itália e estava precisando de 2 alunos, um da universidade, que estudava letras português e italiano, e outro que fosse da Casa de Cultura. E ela disse que a primeira pessoa que pensou da Casa de Cultura foi eu. E aí me veio com essa oportunidade, com essa ideia de que a pessoa ia pagar tudo. A pessoa ia pagar a passagem, a pessoa ia pagar a hospedagem, que a gente ia ficar na casa dessa pessoa, a alimentação e tudo, a gente não ia ter com o que se preocupar. Até aí tudo bem, eu falei com essa pessoa, é uma mulher, eu falei com essa mulher no WhatsApp e tudo. As 2 pessoas que ela precisava já estavam escaladas, já tinham encontrado essas 2 pessoas e elas eram da universidade. Como ela só precisava de 2 e eu fui falar com ela já depois disso, ela disse: tá, eu já tenho as 2 pessoas, mas eu tô vendo que tu tá interessado e tal, então enfim, vem. Nisso ela conversou bastante com a gente, por videochamada, mostrou o espaço, não sei o que, super entusiasmada. Eu achei muito massa a energia, a vibe dela. Eu pensei: caramba, essa mulher é das minhas. E, enfim, fiquei muito, muito entusiasmada também. Essa mulher, ela foi muito esperta, porque o que ela levou para os professores, tanto da universidade quanto das casas de cultura, era que ela queria esses estudantes para fazer uma experiência, uma imersão cultural, que como a gente estava aprendendo, a gente ia fazer uma experiência de trabalho e estudo. Então a gente ia aprender a língua imerso na cultura e na vivência aqui da Itália. E ela combinou com a gente nas videochamadas que a gente, no final de todo o trabalho, a gente ia ganhar tipo um regalo, que é como se fosse um presente, em dinheiro, de acordo com o que a barraca de praia rendeu naquele verão. Então, isso ficou combinado. Não ficou combinado um valor X, mas que a gente ia receber um dinheiro referente ao que a barraca de praia rendeu naquele verão. Que a gente não sabia ao certo quanto ia ser, mas a gente esperava que a barraca de praia rendesse bem, obviamente. E a gente correu, agilizou o passaporte, porque a gente não tinha passaporte, a gente nunca tinha saído do Brasil. Agilizamos o passaporte, fomos lá na Polícia Federal, pedimos passaporte de emergência, em 15 dias o passaporte estava pronto. Pegamos o passaporte, organizamos tudo, eu fazia faculdade, eles também, então organizei tudo com os meus professores, as provas, não sei o que, os resultados. Uma correria só. Deu tudo certo, embarcamos. Quando a gente chega na Itália, a gente chega em Milão. Quando a gente vai pro hostel, porque ela pagou um hostel pra gente, que a gente chega no hostel com uma pessoa que ela tinha confiado, porque essa pessoa lá de Milão que recebeu a gente era também do Brasil e ia participar do staff da barraca de praia. Essa pessoa levou a gente até o hostel e lá no hostel disseram que não estava pago. Então o babado já começou aí. O hostel não estava pago. Essa pessoa que levou a gente foi que teve que pagar o hostel.
E ok, no outro dia partimos pra cidade onde a gente ia ficar, que era no sul da Itália, a gente foi de ônibus, foram 13 horas de viagem de ônibus. Chegamos muito cansados. Quando a gente pensava que ia descansar, ela disse, não, a gente vai lá na barraca de praia pra vocês verem mais ou menos como é que funciona. Nesse mais ou menos como é que funciona, a gente trabalhou, tá? Nós trabalhamos, eu limpei o ambiente inteiro, que a barraca de praia lá era enorme, então eu limpei lá tudo, né? As outras pessoas que foram comigo também limparam, organizaram tudo, e a gente morto de cansado da viagem. Vocês têm noção que a pessoa nem poupar a gente do cansaço? Lembrando que isso era pra ficar os 3 meses do verão, tá? Então a gente chegou lá em junho, e era pra ficar até setembro. Enfim, os trabalhos começaram, fomos oficialmente trabalhar no dia seguinte, eu acredito que a gente já foi no dia seguinte. E, gente, simplesmente era uma pressão. No começo ela era um pouco mais leve, mas depois ela foi começando a colocar muita pressão. Tipo assim, a ponto de que ela chegava lá na barraca, ela passava o dedo em uma coisa, se ela visse um pouquinho de pó, ela já começava. Ah, não, porque esse aqui tá muito sujo, o que é que vocês fizeram? Sendo que a gente tinha um monte de coisa pra fazer. Detalhe, foi eu e mais um casal. Eu e a menina ficamos na casa dela. O menino ficou dormindo lá na barraca de praia, porque lá tinha tipo um quarto montado e os homens dormiam lá. Então eu e a menina, na casa dela, a gente tinha obrigações, tá? Não é que a gente trabalhava só na barraca de praia. A gente tinha obrigações na casa dela. Tinha o dia de limpar as portas, tinha o dia de limpar aquela parte da varanda, aquele corrimãozinho da varanda, que eu não sei bem como é que se chama aquilo, mas enfim. A gente tinha que limpar aquilo, tinha o dia de limpar a varanda, tinha os dias de limpar o banheiro. Gente, a gente era tipo empregada doméstica e ainda trabalhava na barraca de praia com ela. Isso, quando ela não inventava de fazer, a gente entregar panfleto na rua, em pleno verão, no calor da peste. Tipo, a gente acordava cedo de manhã pra entregar panfleto, depois a gente ia pra barraca de praia, organizava tudo lá pra de noite começar a trabalhar e terminar de trabalhar mais ou menos 1 ou 2 horas da manhã. Em média isso daí, tá? E essa nem é a parte pior de toda essa história, mas esse vídeo já tá ficando muito longo, então curte e comenta aí pra parte 2. O pesadelo que foi a minha primeira vez aqui na Itália, parte 2. Eu acordei e já vim fazer esse vídeo porque eu vi que teve muitos comentários, muitas curtidas e muita gente pedindo parte 2 e se perguntando coisas que eu vou falar aqui agora nesse vídeo. Em um determinado período eu comecei a perceber que ela tava explorando realmente a gente quando ela acordava a gente muito cedo da manhã pra fazer trabalhos assim inúteis, como trocar os centros de mesa, tirar o matinho que nascia no chão, tipo assim, coisas que a gente poderia fazer mais tarde, quando fosse perto de organizar a barraca de praia pra poder abrir, não? E cada vez mais a pressão ficava maior, porque a gente tinha que deixar tudo muito impecável, porque senão, gente, era o estouro que ela dava na gente. E aí a gente trabalhava feito uns condenados, acordava muito cedo, muitas vezes pra panfletar ou fazer esses trabalhinhos que eu tô contando pra vocês, e a gente ia pra casa de madrugada, a gente trabalhava muito, a gente vivia muito cansado. Aconteceu uma situação bem chatinha com o rapaz que foi junto com a gente, a passagem dele teve que ser antecipada, ela antecipou a passagem dele 1 mês depois que a gente chegou e ele voltou pro Brasil, então ficou só eu e a menina, que era a namorada dele. Ficamos lá, cada vez mais a pressão existindo, e eu comecei a argumentar. Todas as vezes que ela vinha falar alguma coisa, eu argumentava, eu respondia. Teve um dia que eu propus da gente conversar, e conversamos nós 3, e eu falei, olha, a gente tá com medo de você, a gente tem medo de falar alguma coisa pra ti, a gente tem medo de errar em alguma coisa, porque senão a pressão é enorme em cima da gente. Então assim, tá sendo bem complicado. Se a gente conversar direitinho e ajustar os pontos, dá pra gente trabalhar legal. Agora, nessa pressão tá bem difícil. E aí ela meio que fingia que entendia, porque continuava a mesma coisa, então não adiantava. Até que, pouco tempo depois, aconteceu uma situação muito chata e muito pesada entre ela e a menina que tava lá com a gente, e que essa situação entre elas duas respingou muito em mim, sendo que eu não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Foi uma situação que se criou entre ela e a menina, e eu tava completamente fora dessa. Só que respingou muito em mim, até o dia que ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp que a gente tinha, pra conversar sobre as coisas da barraca de praia. Ela mandou um textão que resumidamente dizia que a gente não ia ter mais acesso à chave de casa, que não queria a gente circulando dentro da casa dela, que quando a gente chegasse a gente tinha que ir diretamente pro quarto, porque não queria a gente circulando dentro da casa dela. E aí eu vi que tipo assim, não dava mais certo ficar lá. O que acontece? Eu fiquei muito puta com a menina, disse, olha, a situação que tu se meteu, eu não tenho nada a ver, e eu tô pagando por uma coisa que tu fez e que eu não tenho nada a ver com essa história. Ok, fomos até a cozinha da casa dela, eu me sentei na cozinha e disse, olha, vem aqui que eu quero conversar contigo, e a menina também que foi comigo estava presente. E eu falei, olha, tá inviável ficar aqui, eu nunca vivi uma situação parecida, não tem como, eu vou embora daqui, e se ela quiser ir comigo, pra onde eu for, ela entra. Pronto, gente, foi o caos. Essa mulher ficou virada no giraia, e ela disse que eu estava querendo tirar a menina dela de trabalhar com ela e tal, e que se eu continuasse desse jeito, falando essas coisas, ela ia cancelar minha passagem de volta pro Brasil, e eu que me virasse. Vocês têm noção de como eu me senti nesse momento? Eu me senti extremamente vulnerável, sozinha, e completamente desrespeitada. A partir daí, eu liguei pra uma grande amiga, expliquei toda a situação, disse que não tinha mais condições de eu ficar lá, e minha amiga disse, vai lá no fulaninho, nosso amigo, vê o que ele pode fazer por ti, acredito que ele vai fazer alguma coisa, se não, você vai vir aqui pra minha casa, e você fica aqui até o dia de você ir embora, porque essa minha amiga, ela morava muito no norte, eu tava no sul da Itália, ela morava no extremo norte, então, tipo assim, eu realmente só ia pra lá se nada acontecesse ali. E aí eu fui lá nesse nosso amigo, conversei com ele, expliquei toda a situação, e ele disse, não se preocupa porque vocês vão ficar na minha casa. Enquanto eu tava lá, ela me liga, a fulaninha me liga, e diz, olha, eu realmente percebi que você não tem nada a ver com a situação, eu já sei de toda a história,
e você pode ficar na minha casa, mas essa outra não pode. Ela chamou a menina de um tudo, menos o nome da menina. Vem aqui em casa, pega as malas dela e leva pra onde vocês forem, porque eu vou antecipar a passagem dela de volta pro Brasil, porque eu não quero mais ver essa menina aqui nem pintada de ouro. E aí vamos pra parte 3, porque já tá longo demais esse vídeo. O pesadelo que foi a minha primeira vez aqui na Itália, parte 3. Espero que seja a última. Antes de contar a parte que eu vou na casa dela pegar a mala da menina, eu preciso contar pra vocês uma coisa muito importante, que eu esqueci de contar no vídeo anterior. Quando eu digo que a gente trabalhava muito e que a gente vivia muito cansado, a gente não tinha nem lazer, porque até isso ela colocava medo na gente. Quando a gente terminava o trabalho, que a gente ia andar pela beira da praia, ali pelo calçadão da beira-mar, ela dizia que era extremamente perigoso fazer esse tipo de passeggiata, porque a máfia ia pegar a gente, porque todo mundo já sabia que tinha estrangeiros ali, porque a cidade era muito pequena, então realmente todo mundo sabia. Mas que ia vir um carro da máfia, ia colocar a gente dentro, ia levar a gente, e ela não ia saber, e ninguém ia dar conta. Então, tipo assim, colocava um medo absurdo, que quando a gente contava essa história para o nosso amigo italiano, que trabalhava junto com a gente, ele ria disso. Porque, gente, ok, eu acredito sim que a máfia ainda é muito ativa aqui, mas não é esse ponto, sabe? De te pegar, te colocar dentro do carro e te levar embora. Não existe isso. E aí era sempre uma questão. Toda vez que a gente queria sair, quando ia um amigo, porque a gente fez alguns amigos, quando ia algum amigo nosso lá na barraca de praia, dizia, eu vou lá pro bar tal, vamos lá fazer um negocinho, beber uma coisa. Ela não deixava a gente ir. Gente, tipo assim, a gente só vivia, ela só queria a gente pra trabalhar pra ela, sabe? A gente não podia ter um lazer. A não ser quando ela levava a gente pra comer uma pizza, quando ela levava a gente pra comer um panzerotto, que é tipo um pastel que tem muito aqui no verão. Aí sim. Mas se não fosse, era uma complicação. Enfim, fui na casa dela, peguei as coisas da menina, ela rasgou um monte de roupa da menina, cortou, picotou as roupas da menina. Não, porque essa daqui fui eu que dei, ela não vai levar nada do que eu dei. E ok, ela chorou muito lá e tal, por conta da situação. Eu ainda fui trouxa, porque eu dei meu ombro pra ela chorar, super apoiei ela. Enfim, dei palavras super encorajadoras pra ela e disse pra ela o seguinte, olha, eu vou continuar trabalhando com você até a data que a gente concordou, que era 15 de agosto, que é uma data muito especial, muito de festa aqui na Itália, então eu não podia deixar ela na mão. E assim, eu tenho palavra diferente dela, né? E aí agradeci por ela ter dito que, você pode ficar aqui. Agradeci, fui educada, porque meus pais me ensinaram a ser educada. Mas eu disse, olha, não tem como eu ficar aqui na sua casa, eu vou ficar lá na casa do fulaninho de tal. É porque essa história já foi demais pra mim, respingou em mim, coisa que eu não tinha nada a ver. Então, pra se criar uma outra situação, é daqui pra ali. Então, eu não quero isso. Pra evitar, eu vou ficar lá até o dia de eu ir embora, mas tá tudo certo entre a gente. E assim eu fiz, gente. Eu continuei trabalhando lá com ela até a data que eu disse que ia ficar. Depois disso, ela simplesmente me bloqueou de todas as redes sociais, sendo que tava tudo bem. Todo dia que eu chegava lá, ela chorava, ela conversava comigo. A gente sentava lá, vem aqui, vamos sentar que eu preciso conversar. E eu tava lá sempre pra ela como uma amiga, sabe? Tipo, ela não tinha ninguém e tinha a mim. E quando terminou meu período com ela simplesmente mandou as minhas coisas. O que sobrou lá na casa dela, ela mandou dentro de um saco, pelo rapaz que fazia as carnes lá na barraca. Ele passou lá na casa que eu tava e deixou na porta. Ele nem me entregou, ele deixou na porta de casa, como se eu fosse, sei lá, um nada. Vocês lembram que ela tinha dito que ia dar um dinheiro, como se fosse um regalo pra gente, de acordo com o que a barraca de praia rendesse? Pois é, ela deixou 50 euros dentro desse saco plástico. 50. O que é que eu faço com 50 euros? Sendo que faltava um mês ainda pra eu voltar pra casa. Um mês. Com isso, ela tinha acordado lá atrás com a gente que ela ia pagar o nosso ônibus pra ir até Milão, porque o voo da gente pro Brasil saía de Milão. Ela não pagou o meu ônibus. Eu trabalhei em um outro barzinho, eu consegui um trabalho em outro barzinho, que esse sim me valorizou e era um italiano, me valorizou e me pagou muito bem. E aí eu voltei pra Milão e tudo mais, tudo certo. Menos mal que ela não cancelou minha passagem, porque até isso eu fiquei com medo dela ter cancelado minha passagem. Enfim, eu bloqueada de tudo, eu bloqueada de WhatsApp, bloqueada no Instagram, sem entender nada, porque eu não tinha feito nada com ela, pelo contrário, eu fui legal com ela ainda. Diante de tudo que ela fez, eu ainda fui legal. Quando eu digo diante de tudo que ela fez, gente, porque teve um dia que ela permitiu que a gente desse uma voltinha pela cidade, a pé. Sabe o que ela fez? Deixou a gente do lado de fora. A chave, o marido dela tinha dito que ia deixar lá, sei lá onde, no vaso, era no carro, não deixou em lugar nenhum. Ficamos nós todos fora de casa. De madrugada, a gente fora de casa, eu chorando, pensando, caraca, eu tenho família, por que eu tô passando por isso daqui, sabe? Tipo, gente, foi cruel. Eu precisei pular o muro da barraca de praia, os meninos que estavam lá ouviram a gente chamar, abriram pra gente e a gente dormiu lá. No outro dia, imagina a confusão que deu. Enfim, depois de toda essa situação, eu liguei pra minha professora, que tinha me indicado essa oportunidade. Minha professora tava em Veneza, fazendo pós-doutorado, contei tudo pra ela, tudo, que aqui nesses vídeos, gente, não tem nem metade. Porque imagina, 3 meses de terror foi o que eu passei lá. 3 meses, não cabem em 3 vídeos. Contei tudo pra ela, ela me pediu 1000 desculpas, disse que jamais imaginava que fosse ser desse jeito, porque era uma pessoa que, caramba, fez parte da instituição. A instituição é muito séria, porque, enfim, é pública, federal, então jamais, o pessoal jamais ia imaginar que ela pudesse se utilizar da instituição pra fazer uma coisa tão suja quanto essa. Me pediu 1000 desculpas, eu disse que não tinha nada a ver, só que eu tinha que deixar ela a par de toda a situação, porque caso a outra fosse contar coisas que não fossem verdades, ela já sabia de mim. Resultado, essa mulher enganou a maioria do staff, demorou pra pagar pra caramba o pessoal, foi maior trabalho, alguns ela nunca nem pagou tudo até hoje. E isso serve de lição, porque assim, foi a primeira vez, em muitas situações eu não sabia como agir, porque era a primeira vez, eu tava longe de casa, não tinha ninguém por mim, né, assim, da minha família. Mas serve de lição de que realmente muitos brasileiros
não ajudam outros brasileiros aqui. Pelo contrário, montam em cima da gente porque sabe da nossa situação. Quando era pra ser exatamente o contrário. Por saber da situação, não era pra se aproveitar dessa maneira. E eu tive que vir terminar esse vídeo aqui da cozinha, porque meu celular já tava quase descarregando, tive que colocar pra carregar. Mas é isso, gente. Fiquem muito em alerta com pessoas assim. Hoje, essa criatura montou um grupo aí pra empoderar mulheres. No meu ponto de vista, ela tá só enganando mais e mais pessoas. Então fiquem muito alertas a oportunidades como essas. Claro que no meu caso não tinha como eu saber, porque era uma coisa da minha instituição. Mas toda esmola grande, o santo desconfia, né? Fica aí a dica.